palavra de Deus. Salmo de número 42, o verso 5 apenas. Repita após mim. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém? Graças a Deus. Meus queridos, esse salmo, ele é dedicado aos filhos de Coré, e ele traz aqui uma reflexão sobre os momentos de angústia, de aflição e até mesmo de desespero que em alguns momentos o crente passa. Algo que às vezes foge do seu controle, que sai das suas mãos e ele não tem o que fazer. Quero deixar aqui o tema para que os irmãos depois possam estar meditando: a esperança em meio à alma abatida. Meus irmãos, todos nós já passamos por momentos em que a alma parece pesada, coração angustiado, a fé quase se apaga. O salmista aqui abre o coração e revela a luta interior que ele está travando. É a luta de alguém que serve a Deus, mas que enfrenta dias de tristeza profunda, de amargura de alma. O versículo que nós lemos, e eu vou ler novamente para que os irmãos possam fixar: por que estás abatido, ó minha alma, e por que perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Esse versículo mostra 3 movimentos da alma. Primeiro, o abatimento diante das circunstâncias. É natural que as circunstâncias possam abater o espírito, a alma de alguém. Segundo, o questionamento e o diálogo com a própria alma. A introspecção nesses momentos de angústia, de dificuldade, é muito importante para que a gente possa criar um cenário e nos levar para o norte, nos levar para a presença de Deus, para que a gente possa tomar as decisões de maneira racional e não na emoção. A emoção pode nos trair naquele momento que a gente precisa ser racional. Terceiro, a decisão de esperar em Deus, na certeza de que o louvor virá da parte do Senhor. Como disse em Cantares de Salomão: passou a chuva, o inverno cessou, o tempo de cantar chega. O que Salomão está dizendo ali naquele poema é que não importa o que a gente esteja enfrentando nesse momento. A irmã Átila falou aqui a respeito do sol atrás das nuvens. Não importa o quão densa estejam as nuvens, por trás dele está o sol, e daí a pouco ele brilhará novamente e nos trará a sua força. Essa deve ser a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dentro do que estou falando na divisão desse versículo, está aqui o primeiro ponto: a realidade do abatimento. O salmista, ele está conversando consigo mesmo, mas ele está enfrentando um momento tão angustiante que o diálogo é pesado, até mesmo para conversar consigo. Ele está dizendo: por que estás abatida, ó minha alma?
É como se a gente olhasse para o quadro de Ana, quando ela está em Siló, adorando a Deus, chorando com amargura de alma, de tristeza profunda, porque ela se sentia excluída do propósito, do plano de Deus. Mas em meio às suas lágrimas, em meio ao seu choro, Deus se manifesta, porque lá no céu, o Deus que ouve, Ele vê a lágrima do crente, Ele ouve a oração e Ele vê as lágrimas do crente, e essas lágrimas chegam para Ele como uma oração sincera. Só Ele sabe interpretar o gemido de uma alma, mas Ele interpreta e Ele envia a resposta em tempo oportuno, para que o nome do Senhor seja glorificado. O salmista questiona a si mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? O salmista não disfarça a sua dor. Ele reconhece que está abatido. Ele reconhece que é um momento de perturbação. E isso nos ensina que até homens e mulheres de Deus passam por problemas e crises na sua vida espiritual, na sua vida emocional, e em todas as áreas da sua vida. Chega, como disse também Salomão em Eclesiastes, chega o dia mau, o dia da angústia, o dia do choro, o dia da tristeza. A gente olha para a Bíblia Sagrada, um gigante como Elias, mas teve um momento que Elias, depois de uma grande vitória no Carmelo, ele pediu para morrer. Ele falou: agora pode me matar. Ele fala com Deus: já basta, não quero mais continuar. Ele tem um desejo de encerrar o seu ministério ali, para tudo agora. Mas Deus trata com Elias, Deus se aproxima de Elias como um Deus bondoso, maravilhoso, misericordioso, que não olha para as nossas lágrimas e pesa elas contra nós no momento da angústia, mas Ele sabe o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, e Ele se aproxima de Elias e fala: não, Elias, parece que é só você que tem aí, mas tem mais 7.000 aí, que eu guardei, está reservado para mim, como um tesouro escolhido. Eles também não se dobraram diante de Baal. Eu vou contar com esta geração. Você vai ir, ainda vai ungir outro profeta no seu lugar. A tua obra não acabou ainda, mas quando a tua obra acabar, eu vou te trazer para perto de mim. Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8, que ele sofreu tremendamente. Paulo chega a dizer que o que ele passou foi acima das suas forças. Ele diz que já entendia que ele ia morrer mesmo de fato. Por isso, ele preservou seu coração na esperança da ressurreição, dizendo: nós vamos morrer agora, não tem jeito, não tem escapatória, mas eu estou olhando para o meu Jesus, a primícia dos que dormem. Eu estou olhando para Ele, Ele ressurgiu e disse que nós também vamos ressuscitar no último dia. Se nós pararmos para ouvir a voz de Deus, se nós não sufocarmos a voz do Senhor no meio da angústia, da tribulação, a gente, mesmo que seja por uma pequena frestazinha, mesmo que seja por uma brechazinha tão pequena, a gente vai ver que Deus está trabalhando no nosso favor. Há um mover de Deus, há um trabalhar de Deus, que no momento a gente não entende, a gente só percebe que algo está acontecendo no mundo espiritual. Às vezes a nossa oração, a gente faz aquela oração simples, mas sincera, com lágrima diante do Senhor, com amargura de alma, e a gente se rende ao Senhor dizendo: eu estou perturbado, Senhor, a minha alma está abatida, eu não tenho mais forças, eu não aguento mais, eu me acabo de tanto chorar, eu já não sei mais o que fazer. E lá no céu Deus está ouvindo assim: glória, louvor, aleluia, hosana ao Rei dos Reis, só Ele vive. O Senhor está ouvindo a tua oração como um louvor sincero que chega diante dEle, e Ele então envia a resposta ao teu servo. Não é pecado algum sentir tristeza, irmão.
Nós não somos super pessoas. Nós não estamos acima das coisas. Só Deus está. O que nós não podemos é permanecer na tristeza sem olhar para Deus. Porque o nosso socorro, disse o salmista, ele vem do Senhor. O Salmo de número 34, verso 18, o salmista diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham fé, tenham coragem, tenham ânimo, creiam que eu venci o mundo, estou com vocês, darei vitória para vocês. Olhar para Jesus sempre, autor e consumador da nossa fé. A segunda divisão que diz, o diálogo com a própria alma. O verso que lemos, o salmista continua dizendo: por que te perturbas dentro de mim? Olha, ele está perguntando para si mesmo: minha alma, por que você está abatida? E por que se perturba dentro de mim? O salmista aqui fala consigo mesmo mais uma vez. Ele não deixa a sua alma, ou a circunstância, ou aquela tristeza, ditar o rumo da sua vida. Em vez disso, ele exorta a si mesmo. Porque ele continua dizendo: espere em Deus. Estar abatido é natural. Estar triste, sentir que não tem mais o controle, é natural. Mas a nossa alma precisa saber que há um Deus que nós devemos esperar nele. Não importa as circunstâncias. Nós precisamos parar às vezes de ouvir a voz do medo, aquela voz negativista que só puxa para baixo, ou a voz da ansiedade, da dúvida, da incerteza, da insegurança e até do desespero, e pregar para nós mesmos que o Deus que nós servimos, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou há muitos anos pregando a palavra de Deus, irmão. Há muitos anos servindo o Senhor, dirigindo congregação. Estive num campo com muitos obreiros toda terça-feira. A igreja se reunia e esperava de mim uma palavra. Eles queriam ouvir o pastor da igreja. E vocês não fazem ideia de quantas vezes eu subi naquele púlpito pingando sangue, dilacerado, destruído por dentro, com a fé abaladíssima. Chegava na igreja, não tinha nenhuma mensagem. Eu ajoelhava e falava com Deus: Deus, o que eu vou entregar para a tua noiva aqui? E quantas vezes eu preguei para mim mesmo, quantas vezes a mensagem de ânimo, de encorajamento que eu pregava para a igreja era para mim mesmo. E eu saía dali com as minhas forças renovadas, porque a presença de Deus se manifestava e me enchia de graça, de ânimo, de coragem. E aquele que chegou ali parecendo um cão morto, eu saía dali como um gigante, preparado para enfrentar mais um dia de batalha, mais uma luta. E eu estava na presença de Deus, glorificando o nome do Senhor. É assim que Deus faz. Não tenha vergonha das suas lágrimas diante de Deus. Não tenha vergonha de falar as suas fraquezas para Deus. Não tenha vergonha de confessar a sua culpa, o seu pecado, a sua omissão, a sua comissão para Deus. Ele conhece você. O salmista do Salmo 103, o verso 1 e 2, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.
uma coisa que toca em cheio o coração de Deus, é o louvor no meio da luta, é a gratidão nos momentos de escassez. É você ter coragem de olhar quando tudo está faltando e você não reclamar, mas você clamar a Deus em oração e gratidão, dizendo: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. O Espírito do Senhor está visitando o crente aqui esta noite, que está clamando a Deus, está chorando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de mais fé, eu preciso de mais força, eu preciso de mais ânimo, eu preciso de mais coragem, eu preciso de um renovo. O profeta Jeremias, nas suas lamentações, capítulo 3, 21 e 23, ele diz: eu quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Ai, irmão, que chave de vitória é essa? Trazer à memória o que dá esperança. O mundo é negativista ao extremo. E eu não estou falando de deixar de ser realista, que a gente não pode ser alienado, irmão. Tem hora que você precisa ser realista, porque você é racional. Mas você não pode ser pessimista o tempo todo, não pode puxar para baixo o tempo todo. Nós temos que trazer a memória, no momento de angústia, a gente tem que trazer a memória aquilo que dá esperança. O que é que o salmista está dizendo? O que é que Jeremias está dizendo? Eu vou me lembrar do tempo que o Senhor fez milagre, eu vou me lembrar do tempo que o Senhor transformou a maldição em bênção, eu vou me lembrar do tempo que Deus operou coisas maravilhosas, e eu vou falar com Ele: eu creio, faz de novo, Senhor, eu creio, faz de novo. E quando a gente entra na presença de Deus desta forma, Deus se agrada, o céu se agrada, o céu se abre e Deus manifesta a sua glória. A decisão de esperar em Deus. Por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Você não tem motivo para isso, porque você tem uma âncora da esperança. Espera em Deus. E aí você profetiza: pois ainda o louvarei na presença da sua salvação. Crente, irmão, ele profetiza vitória na sua vida, ele profetiza vitória na sua casa. Não importa o diagnóstico do médico, você fala o contrário. Não importa se as portas estão fechadas, você diz: a chave está na mão do meu Deus. Não importa se alguém está dizendo vai fracassar, a vitória não está na mão do homem, a vitória está na mão de Deus. Aqui está o ponto da virada. O salmista escolhe confiar em Deus. Esperar em Deus não é passividade, irmão. É confiança ativa. É fé viva. Não é passividade. Vamos deixar rolar, vamos deixar acontecer. Não, é crer. Criar uma expectativa. Como aquela mulher disse: se eu tocar nas vestes dele, se eu conseguir tocar, eu serei curada. A expectativa dela era do tamanho da fé dela, dos obstáculos que ela iria enfrentar, do risco que ela estava correndo. Mas ela preferiu arriscar em Deus do que ficar esperando as coisas continuar como estavam. Porque Isaías, ele diz assim no Salmo 40, verso 1: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essa fé, essa confiança ativa, essa fé viva, é a gente no meio da angústia declarar: eu ainda não vejo, mas já creio. Não sinto, mas espero.
ainda não chegou, mas eu já estou louvando o nome do Senhor, já estou marcando o culto de ação de graça. Olha para mim aqui, crente. Sabe o que é que eu via muito na igreja da minha época? O pastor vem com saudosismo de novo. Eu via muito crente fazer voto sincero diante de Deus. Sabe o que eles faziam? Qual era o voto? E Deus se agradava e cumpria. E Deus fazia aquilo que o coração deles estava pedindo. Se o Senhor fizer abrir a porta de emprego para o meu marido, nós vamos fazer um voto de dar uma oferta do primeiro salário. E nós vamos fazer um culto de ação de graça por essa bênção lá na nossa casa. Pergunta para o irmão que está do seu lado: quantos anos tem que não tem um culto na sua casa, irmão? De ação de graça. Por que nós perdemos isso? Por que nós deixamos essas coisas saírem pelos nossos dedos? Por quê? Que a gente não volta a confiar em Deus. Senhor, estou com uma situação insolúvel na minha casa. Se o Senhor entrar com providência, eu vou reunir um grupo de pessoas aqui, para a gente cultuar o Senhor e agradecer ao Senhor por essa bênção, por esse milagre, por essa cura, por essa libertação. Coisa simples, irmão. Tem gente que acha que pode impressionar a Deus. Não tem nada que a gente possa fazer que impressione a Deus. Deus não pode ser pego de surpresa, como já foi dito aqui hoje. Deus não pode se surpreender com nada que a gente faça, mas Deus pode se agradar do nosso propósito. E Ele se agrada, irmão. Quantas portas de emprego Deus abriu para mim com esses propósitos. Quantas bênçãos Deus realizou dentro da minha casa com esses propósitos. Nós precisamos olhar para o Senhor, porque a Bíblia diz assim, olha, guardemos, Hebreus 10:23, a firme e a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. E se esperamos o que não vemos, com esperança, com perseverança, com paciência, o aguardamos. Amém? Coloque-se em pé. O salmista nos mostra que nós podemos admitir o nosso batimento diante de Deus. O salmista nos mostra que devemos conversar conosco para lembrar das promessas de Deus sobre nós. E precisamos escolher sempre esperar em Deus, certos de que a resposta dele virá. E o louvor se acrescentará à nossa vida e para a glória do nome de Jesus. Talvez hoje você esteja como o salmista abatido, as forças perturbadas. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, como salmista, você ainda o louvará. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você ainda o louvará por esse momento que você está passando. A noite pode ser longa, mas a alegria vem ao amanhecer.